sobre basicamente a higiene relacionada ao trabalho. Nós vamos destacar aqui praticamente sobre a classificação relacionada com os riscos do ambiente de trabalho. São aquelas classificações que nós já vimos na disciplina passada, né, de fisiologia do trabalho, que são os riscos químico, biológico, ergonômico, riscos de acidente e riscos físicos, tá? Nós vamos falar um pouco de cada um desses riscos, viu? Que é a classificação desses riscos ambientais. O nome dessa disciplina é Higiene do Trabalho e Saneamento do Meio. Para início de conversa, é importante saber a definição do que são riscos ambientais, certo? Então, basicamente, essa expressão já havia sido utilizada na portaria número 3.214 de 1978, que ela aprova as próprias normas regulamentadoras, né? Que a portaria é determinada pelo Ministério de Trabalho e de Emprego, né? E hoje nós temos a norma regulamentadora 9, que é dessa portaria, que traz o texto e que define o conceito de riscos. Então, a norma regulamentadora 9, ela traz a seguinte definição de risco, né? Que considera-se riscos ambientais, nesse caso, os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos que que existem nos ambientes de trabalho, né, nas empresas, nos locais de trabalho, que em função de sua natureza, né, dependendo dessa natureza desse agente, da concentração e da intensidade e também do tempo de exposição que esse trabalhador vai ter, vai ter a capacidade de gerar danos a esse trabalhador, né? Todos esses agentes de riscos, todos os riscos ambientais, que são, por exemplo, físico, químico e biológico, que pode causar algum dano à saúde do trabalhador. E essa definição está na norma regulamentadora 9. Bom, basicamente existe ainda alguns outros riscos, né, que fogem da definição dessa norma regulamentadora, e estes são riscos como, por exemplo, o risco ergonômico e os de acidentes. E esses riscos de acidentes, eles também são chamados riscos mecânicos, tá? Nós vamos falar também sobre esses dois aqui um pouquinho. Bom, pessoal, na classificação de riscos ambientais, basicamente nós temos na norma regulamentadora, esses três aqui, tá? Norma regulamentadora 9, esses três, os riscos físicos, químicos e biológicos, e nós vamos destacar um pouco sobre os riscos mecânicos e ergonômicos. Por quê? Porque eles também podem estar presentes no ambiente de trabalho, tá? E nós vamos falar um pouco cada um deles. Vale ressaltar a importância de saber as cores desses riscos ambientais, dessa classificação. Por quê? Porque eu dei uma aula sobre mapa de risco. E esses mapas de risco é importante saber a coloração, né, de acordo com essas normas, tá? Porque, assim, basicamente nós temos os grupos dos riscos físicos, que a coloração é verde. Nós temos os riscos químicos, que a coloração é vermelha, né? É vermelha. O biológico é marrom, o mecânico ou ambiental é azul e o ergonômico é amarelo, tá? Que aí, sabendo dessas cores, fica mais fácil de entender o mapa de risco e até mesmo de fazê-lo, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho de cada um deles. Então, os riscos físicos determinado pela cor verde, tá? E elas são formas de energia em que o trabalhador basicamente pode estar exposto em suas atividades, ou seja, qualquer forma de energia, tá? E essas são diversas. Nós temos a radiação ionizante, tem o som, excesso de som, a luz, e dentre outras que possam gerar acidentes ou doenças ocupacionais. Nós temos algumas outras formas de energia, que são os ruídos, né? Que aqui fica no som. Os ruídos que, por exemplo, elas podem vir de máquina, né? E equipamentos utilizados pelas empresas que produzem ruídos que podem atingir níveis excessivos, né? E pode causar
problemas de curto, médio e longo prazo. Sério, né? À saúde. E dependendo do tempo de exposição, o nível sonoro da sensibilidade individual, as alterações danosas podem manifestar, né, imediatamente ou gradualmente. Nós temos basicamente outros riscos, como as vibrações, né? Nós falamos do som, e nós temos as vibrações, que basicamente nas indústrias é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem essas vibrações, e as elas também podem ser nocivas ao trabalhador. As vibrações podem ser localizadas, né, em certa parte do corpo, como por exemplo aquelas máquinas, né? E nós temos aquela generalizada, que é quando atingiu todo o corpo também, tá? Outro exemplo, nós temos as radiações, que são formas de energia que se transmitem por ondas eletromagnéticas, né? E essa absorção dessas radiações pelo organismo, ele é responsável pelo aparecimento de diversas lesões. E elas podem ser tipo radiações ionizantes, como a gente destacou aqui no texto, pode ser radiações não ionizantes. Lembrando que o que é a radiação ionizante? São operadores de raio-x, por exemplo, que passam esses problemas. E de radioterapia, eles estão frequentemente expostos a esses tipos de risco de radiação e pode afetar o organismo ou se manifestar nos descendentes dessas pessoas expostas, tá? E as já não ionizantes, basicamente é a questão da radiação infravermelha, que é proveniente de operação de fornos, por exemplo, de solda, de radiação ultravioleta, como gerada nos operadores de solda elétrica, e os raios laser e micro-ondas, tá? Nós temos, por exemplo, a questão do calor extremo, né? A questão do calor extremo também, que basicamente os extremos da temperatura em si pode causar problemas de riscos físicos. Nós temos o calor muito quente e nós temos o calor frio, né? É bem complicado falar isso, mas é assim que é a classificação das temperaturas extremas. Por exemplo, as altas temperaturas podem provocar desidratação, cãibras, fadigas físicas, alguns distúrbios neurológicos, psiconeurológicos, né, insolação. E já o frio, ele pode trazer uma ferida, rachadura, até necrose da pele pode trazer também. E também pode trazer algum outro agravamento de algumas doenças reumáticas. Nós temos a questão das pressões anormais, né, também, que há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões ambientais acima ou abaixo das pressões normais, isto é, da pressão atmosférica, e que normalmente estão expostos. Nós temos as baixas pressões, que são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorre com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes, né? E nós temos também altas pressões, que são os que se situam acima da pressão da atmosfera normal e pode ocorrer em trabalhos realizados como tubulação de ar comprimido, de máquinas de perfuração, caixões pneumáticos e também trabalhos executados por mergulhadores, por exemplo, tá? Nós temos a questão da umidade também. A umidade, algumas atividades, né, ou operações executadas em locais alagados, por exemplo, ou encharcadas, eles trazem a umidade excessiva e são capazes de produzir esses danos à saúde do trabalhador. E são situações insalubres e devem ter a atenção dos prevencionistas, basicamente por meio de verificação realizada nesses locais para estudar a implantação de medidas de controle. A exposição do trabalhador a essa umidade, ele pode acarretar doenças do aparelho respiratório, ele pode ter quedas lá nesse local, ele pode ter doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras doenças que podem ser geradas. E para o controle da exposição desse trabalhador à umidade, pode ser tomada medidas de proteção coletiva, né? E nós como ralo de escoamento, e tem a medida de proteção individual, né, que é as EPIs, que são as luvas de borracha, as botas, os aventais, que são utilizados, por exemplo, na cozinha, tá? O seguinte, né, a seguinte definição,
que trata-se de substâncias, lembrando que os agentes físicos a gente falou que são formas de energia, já os agentes químicos são substâncias, né, ou pode ser compostos ou desses produtos, né, ou produtos que possam causar algum malefício, algum problema a esse indivíduo, e não importa qual seja a via de contato, quer seja basicamente pela respiração, né, pela via inalatória, pela ingestão desse produto, dessa substância, ou pelo contato direto, né, da pele dessa substância. E os agentes físicos, para efeito de preservação, de prevenção, basicamente, eles devem ser rotulados, esses produtos devem ser rotulados, que a rotulagem basicamente são colocados símbolos e essas etiquetas com o objetivo de identificar esse risco, tá? Basicamente, é um perigo a que é determinado um indivíduo e está disposto, os agentes químicos, ao manipular produtos químicos que podem causar dano físico ou até mesmo prejudicar a saúde. Basicamente, os danos físicos relacionados à exposição química, ela inclui basicamente a irritação na pele, nos olhos, passando por queimaduras leves, ainda até aqueles de maior severidade, causados por exemplo, como incêndio, explosão, né? Os danos à saúde podem advir de, por exemplo, de explosão de curta ou longa duração, né, relacionada ao contato desses produtos químicos tóxicos com a pele e com os olhos, bem como com a questão da inalação desses vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças nos rins e fígado, e até mesmo em alguns tipos de câncer pode trazer esses agentes químicos. Falando um pouco sobre os riscos biológicos, basicamente é qualquer atividade que pode expor o trabalhador a algum desses micro-organismos, como por exemplo os protozoários, as bactérias e os vírus. E possivelmente que eles são patológicos e não importando também a via de contaminação. Os agentes biológicos, por exemplo, eles podem ocorrer por meio de micro-organismos em contato com o homem e pode provocar inúmeras doenças. E muitas atividades profissionais elas podem favorecer esse contato desses riscos. É o caso das indústrias de alimentação, de hospitais, de limpeza pública, né, que é a questão da coleta de lixo e de laboratórios. Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por micro-organismos, nós podemos incluir a questão da tuberculose, da brucelose, da malária, da febre amarela. E para que essas doenças possam ser consideradas doenças profissionais, é preciso que haja essa exposição funcionária a este micro-organismo. E são necessárias medidas preventivas para que essas condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequadas, né? Os riscos biológicos em laboratório, ela pode estar relacionado com a manipulação, né, de agentes patogênicos, né, tanto atenuados ou selvagens, e nós temos até mesmo alguns animais podem ser manipulados lá. E todos esses agentes, ele pode ser fonte de contaminação desses agentes biológicos, tá? Agora, se tratando dos riscos ergonômicos, basicamente a ergonomia ela estuda a relação do homem com os seus instrumentos de trabalho e pode levar em consideração os aspectos psicológicos dessa pessoa e fisiológico. E quando há um desequilíbrio nessa relação entre os aspectos psicológicos e fisiológicos devido à manipulação de alguns instrumentos de trabalho, pode trazer um risco à saúde, algumas doenças e tudo mais, né? E são considerados riscos ergonômicos, por exemplo, nós temos os esforços físicos, o levantamento de peso, na verdade, como mostra essa figurinha aqui. Nós temos a postura inadequada, por exemplo, é muito comum em ambientes que o trabalhador vai ficar muito tempo numa determinada posição,
O controle rígido de produtividade, a situação de estresse, trabalho em período noturno também, a jornada de trabalho prolongada, a monotonia, né, e a repetitividade, a imposição de rotinas intensas também. Basicamente, os riscos ergonômicos eles podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar também sérios danos à saúde do trabalhador, porque produzem alterações do organismo e estado emocional, né? Comprometendo sua produtividade, saúde e a segurança. Como, por exemplo, nós temos a lesão por esforço repetitivo, né? O LER. Nós temos a questão do cansaço físico, que pode trazer para esse trabalhador, as dores musculares, a hipertensão arterial, a alteração do sono, diabetes, doenças nervosas, ataque cardíaco, doenças do aparelho digestivo, como questão da gastrite, né? E ansiedade e outros problemas que podem ser provocados devido aos problemas ergonômicos nessas atividades. E para evitar que estes riscos comprometem as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem, né, sobre os aspectos da praticidade, a questão do conforto físico e psíquico por meio de, por exemplo, da melhoria no processo de trabalho, de melhores condições no local de trabalho, da modernização de máquinas e equipamento e melhoria no relacionamento entre as pessoas e entre outros, ok? Bom, se tratando de riscos mecânicos, lembra que quando eu falei que os riscos mecânicos também é chamado de riscos de acidentes? Pois então, os riscos mecânicos eles estão relacionados às atividades que possam envolver as máquinas, né, e os equipamentos em geral, e que põem o trabalhador sobre a iminência do contato lesivo, configurando o próprio acidente de trabalho em si, como mostra essa figurinha. Basicamente, o risco mecânico ou de acidente, eles são todos os fatores que colocam nesse perigo, né, que pode afetar a integridade física e moral desse trabalhador. E eles são considerados como riscos geradores de acidente. Por exemplo, nós temos os arranjos físicos deficientes, né, que é o local, que é o prédio com área insuficiente, a localização imprópria dessas máquinas e a má arrumação, a limpeza, a sinalização incorreta. Nós temos outro exemplo, as máquinas e equipamentos sem a proteção, né? Por exemplo, máquinas obsoletas, máquinas sem a proteção em pontos de transmissão entre a operação, a questão do comando liga e desliga fora do alcance do operador também, e os EPIs que podem ser inadequados à utilização dessa máquina, né? Nós temos também a questão das ferramentas inadequadas, que também pode ser defeituosas, né? E são ferramentas usadas de forma incorreta, a falta de fornecimento de ferramentas adequadas, né, para ser utilizado e a falta de manutenção, né, dessas máquinas. Nós temos a questão da eletricidade, que também é considerado risco mecânico ou risco de acidente, né, que basicamente é a instalação elétrica imprópria, com defeito ou a questão dessas instalações expostas, fios desencapados, falta de aterramento elétrico ou a falta mesmo até de manutenção desses fios, tá? Nós temos o risco de acidente ou explosão, que é a questão do armazenamento inadequado de inflamáveis ou gases, né? A manipulação de transportes inadequado de produtos inflamáveis e perigosos também, e a sobrecarga em rede elétrica, a falta de sinalização, a falta de equipamentos de combate ou equipamentos defeituosos que pode gerar essa explosão ou esse incêndio, ok? Então, esses são considerados riscos mecânicos ou riscos de acidentes. Bom, pessoal, então assim finaliza essa aula sobre a classificação dos riscos ambientais, viu? Façam bom proveito pelo material. Não esqueçam de curtir essa aula, de dar um like e se inscrever no meu canal. Tchau!